esse verso que está ali projetado. Deus seja misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Amém, meus amados? Que nós possamos sempre clamar a Deus: Deus, tem misericórdia de nós, nos ensine, nos oriente, nos abençoe segundo a tua graça, resplandeça sobre nós a tua vontade, o teu rosto, a tua graça e a tua misericórdia. Que nós possamos sempre clamar, e Deus está sempre disposto a ouvir a nossa oração. Vamos clamar a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça, pelo privilégio de poder servir ao Senhor em espírito e em verdade. Obrigado por uma semana guardados pelo Senhor, libertos, ó Deus, e sustentados durante toda a jornada da nossa caminhada de vida aqui, com segurança, com livramento, com oportunidades, com curas. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Se podemos, ó Deus, passar por mais barreiras, é porque a tua misericórdia, ó Deus, ela se renovou mais uma vez em nossas vidas. Reconhecemos que somos frágeis, fracos, pecadores. Reconhecemos que durante a semana nós erramos, nós falhamos, nós até caímos. Mas Deus, a tua misericórdia é as causas de não sermos consumidos, e ela se renova a cada minuto do nosso respirar, a cada momento que nós temos a oportunidade, ó Deus, de levantar da nossa cama, ir para os nossos afazeres e voltarmos e passarmos por mais uma noite, mais um dia novamente. É a tua misericórdia se renovando mais uma vez e nos dando a oportunidade, o privilégio de reconhecer que o Senhor é Deus, quem cuida de nós. Colocamos em suas mãos as nossas vidas, e eu coloco em suas mãos cada coração, cada vida que aqui se faz presente, e aquela que estão, ó Deus, que vão nos assistir. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor alcance cada um deles, segundo a tua misericórdia, a tua graça, e fale aos nossos corações, e ministra, e conserta-nos, e renova-nos, e purifica-nos, segundo a tua graça e a tua misericórdia. Não queremos, ó Deus, retornar para os nossos lares, se não formos tocados e ministrados pelo Senhor Espírito Santo. Então, por favor, Deus, eu clamo ao Senhor e imploro: tente misericórdia de nós, ministra em nossas vidas, renova-nos, purifica-nos, abre os nossos olhos, ouvidos e coração. Ó Deus, quebranta-nos segundo a tua vontade, orienta-nos para que possamos fazer o teu querer somente. E aí, ó Deus, continuar mais uma semana, e agora sendo guiado e orientado e direcionado pelo Senhor. Eu oro a Ti sabendo que aqui o Senhor se faz presente, porque a Tua palavra nos garante, ó Deus, que o Senhor anda no meio dos candeeiros, no meio da Tua igreja, a sondar e esquadrinhar os corações, ser presente no nosso meio, ó Deus, e a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, aqueles que puderem ficar em pé, vamos cantar um cântico. Hoje é tempo de louvar a Deus. Possamos realmente fazer esse momento um momento agradável para a honra e para a glória do nosso Deus. Em nossa vida, seu Espírito.
Você vem louvar o Senhor? Amém? Glórias ao nome do nosso Deus. Boa parte. Em todo momento, nós podemos ter essa oportunidade de adorar o Senhor. De reconhecer que Deus ele é precioso em todo momento, em cada instante do nosso respirar, do nosso viver. E temos sempre uma oportunidade. A Bíblia nos registra um caso interessante demais. Jesus está em uma casa com alguns homens e alguns curiosos, e de repente chega uma mulher, e essa mulher, com todo quebrantado o coração dela, com as suas lágrimas enxuga os pés de Cristo, com os seus cabelos, com suas lágrimas molham com os pés de Cristo, com seus cabelos enxuga. E de repente ela pega um vidro de perfume muito caro, caríssimo, e ela derrama, unge os pés de Jesus. E aí os homens começam a ficar bravos, inclusive os discípulos de Jesus, que não entendiam nada. E essa mulher, e Cristo fala, eles começam a repreender essa mulher, e Cristo fala: ei, deixa estar, ela está fazendo uma obra maravilhosa. Eu entrei aqui, vocês nem me deram água para lavar os pés e ungir. Não, e essa mulher, desde quando aqui cheguei, ela tem ungido os meus pés com as suas lágrimas, enxugado com o teu cabelo, e feito uma boa obra, uma boa parte. E ele falou: essa obra que você fez nunca mais será esquecida, será anunciada. E essa é a oportunidade que nós temos em cada momento de adorar o Senhor e saber que é uma boa parte reconhecer a grandeza de Deus e adorar Ele com tudo que temos, que somos, para a honra e para a glória dEle. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo
nunca será tirada como Maria, que estava aos seus pés e disseste: essa é a vontade, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. E Ele é Jesus Cristo. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Glória a Deus. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. E aí eu queria que a igreja lesse os versos pares com a Jô. A Jô vai ler os versos pares e eu vou ler os ímpares. E a igreja com a Jô, em uma só voz, lerão os versos pares. Vamos lá? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares. Começou não? Agora foi. Desculpa. Bendito seja o Deus e Pai do nosso. Efésios 1, versículo 3 ao versículo 7. Tá certo agora aí? Glória a Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amar, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Amém, meus amados irmãos? Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, é que nós somos chamados filhos, adotados, somos eleitos, predestinados para a honra e para a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual morreu e padeceu, mas ressuscitou, e à destra de Deus está louvando, adorando e esperando um grande dia que voltará para nos levar para a eternidade. O Espírito do Senhor está presente para nos consolar. Nesse momento, os irmãos que vieram preparados para adorar o Senhor também com seus dízimos e ofertas, assim poderão fazer enquanto nós cantamos essa canção. É uma canção antiga, eu tenho certeza que você conhece, até se não tivesse a letra ali. Uma canção, uma canção muito atual, onde mostra a grandeza do nosso Deus.
para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame, trabalho de justiça. O Espírito do Senhor Adora o Senhor. está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame, trabalho de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame, trabalho de justiça. Glória a Deus. Vamos orar. Queria pedir a irmã Bem que orasse o Senhor nesse momento, agradecendo pelos dias de ofertas. Amém. Irmãos, pode se assentar. Deus pode refazer todas as coisas. Você crê nisso? Deus pode refazer todas as coisas. A vida não é um mar de rosas. A vida não é um jardim, não é um rio calmo, uma maré calma, como nós gostaríamos que fosse, né? Infelizmente temos lutas, temos adversidades. Depois que o pecado entra no mundo, o mundo entra em um colapso.
E a cada dia que passa, esse colapso tem se agigantado. A cada momento, a cada passo que se aproxima da vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda, né? Agora como rei e juiz, para salvar e para trazer as devidas justiça contra a injustiça. O mundo, cada passo que se aproxima dessa vida, parece não, né? A Bíblia nos relata que a natureza, a criação de Deus, a testemunha, revela a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí a natureza tem se mostrado, tem dado alerta para que a humanidade ela venha se arrepender, ela venha se render, ela venha largar as suas mazelas, os seus pecados e confiar em Cristo e se entregar a Cristo e reconhecer que somente Ele é o único que pode salvar vidas. E essa canção fala sobre isso, aonde nós quando somos achados por Cristo, quando temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus, saia daí, arrependa-se. Nós somos como um vaso quebrado, despedaçados, imundos, e Deus Ele vai nos purificando, nos preparando. Que você possa nessa noite ser um desses vasos quebrados e ser achado por Deus.
luz e o sol que salva o pecador. Maravilhoso Deus. Pois agora posso ver, perdido em Subligar, sublime. sobre graça, luz e o sol que salva o pecador. Sublime graça. Que maravilhoso, Deus, é saber que em pedaços o Senhor nos encontrou, perdido o Senhor nos achou, cegos o Senhor nos viu, e pela tua bondade, pela tua graça, nós podemos hoje ser refeito, ser consertado, ser limpo, ser purificado. Outrora cegos e imundos, agora podemos enxergar e purificados estamos, pela tua bondade, pela tua graça e pelo teu agir. Santo Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloco em suas mãos cada um de nós. O que nos cabe nessa noite é reconhecer que não existe outra vida a não ser diante do Senhor. Não existe esperança fora de Cristo. Não existe futuro fora do Senhor Jesus. Não existe eternidade, não existe salvação neste céu, se não for através do Senhor Jesus, porque o Senhor mesmo declarou que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser do Senhor. E a tua palavra nos garante que não precisamos ficar perturbados, turbados os corações. Antes, o que nos cabe é crer no Senhor Jesus e sermos salvos, e sermos libertos, e sermos refeitos, e sermos purificados, e sermos renovados, e sermos lavados, perdoados, ó Deus, e adotados pelo Senhor, e inseridos na tua igreja, na tua família, que um dia se encontrará com o Senhor na eternidade. Louvado seja o Senhor. Espírito Santo de Deus, Deus eterno e presente, o Senhor que se faz presente nesse momento, ministra em cada coração, continue a ministrar, a quebrantar, a falar, ó Deus, a moldar, a tirar a dificuldade para ouvir o Senhor, para ver o teu mover, para entender o teu agir. Tira toda dificuldade, toda barreira. Nós clamamos a Ti e oramos convictos de que o Senhor agirá com graça e com misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, nós estamos estudando
uma série de estudos sobre o Deus que cuida. E hoje vamos para a quarta mensagem sobre esse Deus que cuida de nós. O texto de hoje se encontra em Isaías. Mais uma vez Isaías, né? O Evangelho do Antigo Testamento. Isaías 61, verso 1 até o verso 3 somente. Não chores, o servo de Deus trouxe boas novas. O tema da mensagem é esse: não chores, o servo de Deus trouxe boas novas. O texto que vamos avaliar hoje, ele se encontra em um percurso de cânticos. Se você for olhar para Isaías 42, você vai ver o segundo cântico do servo. E agora o profeta Isaías, Deus orienta ele a escrever para um povo que foi liberto do cativeiro babilônico. E esse povo precisava ser confortado devido a tantos anos escravos, devido à sua desobediência. O povo desobedece a Deus, e Deus, como eu falei, Deus tem a forma dele de cuidar, e muitas vezes Deus vai usar algumas lutas, provações, para mostrar o cuidado dele. E assim foi com o povo de Israel. O povo desobedece a Deus, e Deus, para preservar o seu povo, Deus permite esse povo ser exilado, até o povo se acordar e lembrar de Deus. Esse livro, esse capítulo 61 de Isaías, alguns estudiosos vão falar que ele faz parte de um bloco de ensino chamado Ano do Jubileu. Ano do Jubileu, ele se enquadra naquele período de que do povo de Israel tinha uma ordenança, né, de trabalhar 6 dias, o sétimo ele guardar. E aqui não confunda com o que é ensinado hoje, guarda o sábado. Não é isso. O sábado aqui, o sabate, ano sabático, que é o que estava inserido, escrito e ensinado. Ano sabático é um momento para preservação da vida humana e da natureza, para a adoração a Deus. Era uma ideia que nós temos que lembrar em todo momento, que não é o trabalho que vai trazer a cura, a restauração e a salvação, mas é Deus, é confiar em Deus, é lembrar de Deus em todo período, em todo momento do nosso respirar. Não é o que é ensinado hoje. Mas esse capítulo 61 faz parte. O ano sabático, aqueles que guardavam, tinha a lei de guardar o 7º dia. Em cada 7 anos, veja, em cada 7 anos, o povo judeu, eles tinham que deixar a terra descansar por um ano inteiro. A cada 7 anos eles tinham que descansar, preservar, guardar, e tinha que quitar as dívidas dos seus devedores. E de 7 em 7 anos, ou seja, com 49 anos, 7 mais 7 mais 7, ou seja, 7 vezes 7, passou-se 7 anos do ano sabático. 49 anos dava o ano do jubileu. E esse ano do jubileu era tratado, era citado, era mostrado da seguinte forma: aonde os judeus, a família, Israel inteiro, ele tinha que perdoar todas as dívidas dos seus devedores, e os terrenos, e os quintais, e os lotes, e as chácaras, e as fazendas dos seus devedores teriam que ser devolvidas para eles. Quem cumpre a lei, quem cumpre o guardar o 7º dia, tem que também fazer essas regras de 7 em 7, ou de 7 vezes 7, 49 anos, ano do jubileu. Mas interessante que os aprisionados era obrigação ser libertos,
os cativos ser soltos, as cadeias ser quebradas. Era o ano do jubileu. Deus usa Isaías para mostrar que o ano do jubileu não é dias, não é ano, não é momento, mas pertence ao Senhor. Por esse motivo, o tema "Não chores", o servo de Deus trouxe boas novas. Jesus usou essa mesma passagem. Você pode lá olhar em Lucas capítulo 4, versículo 18 ao versículo 19, a parte A. Porém, Jesus, ele pega essa passagem no seu início, no seu ministério. Ele entra numa sinagoga e de repente o secretário da sinagoga, o servo, ele entrega um livro, um rolo de livro muito grande, um pergaminho muito grande, e Jesus abre exatamente no livro de Isaías 61, versículo 1 ao versículo 2, a parte A. Jesus só lê a parte de bênçãos, a parte que era o momento dele de mostrar a cura, de mostrar o início de salvação, de perdão. Não chores, Deus cuida de você. Deus em todo momento, em todo o curso do ano, seja ano sabático ou não, seja ano do jubileu ou não, em todo momento, em toda era, nos séculos de hoje, no século XXI, nos dias atuais, nesse momento, nessa hora, Deus está a cuidar de você. Deus está a zelar por você, a conceder a oportunidade de renovo, de oportunidade de salvação, de arrependimento. Por mais que nós não percebamos, por mais que nós não observamos, não damos atenção, mas Deus em todo momento está a cuidar de nós. Assim como cuidou no passado, está a cuidar de nós. Veja, irmãos, é o único ponto hoje, um ponto só. Veja o texto. Isaías 61, verso 1 ao verso 3 somente. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e por libertação os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Até aqui Jesus leu em Lucas capítulo 4, versículo 18 a 19a. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor e para a sua glória. Amém, meus amados? Não chores, o servo trouxe boas novas. E o primeiro ponto, e o único ponto dessa noite: boas novas de salvação, presente e futuro. Boas novas de salvação, presente e futuro. O livro de Isaías 61, versículo 1 ao verso 3, mostra umas boas novas, não de passado, mas umas boas novas de presente, mas também de futuro. Ou seja, umas boas novas que não vai findar, que não vai terminar, que não vai acabar. Pode entrar eras, pode entrar anos, pode sair história, pode entrar história. As boas novas de salvação sempre são e são atuais. Toda a história pode ser mudada. Não há barreiras ou impossibilidade que possa impedir o avanço poderoso do anúncio das boas obras. Tudo pode ser mudado: dias, eras, anos, reis, poderosos, governantes, tudo, mas nada pode impedir o avanço das boas novas de salvação. Entra ano, sai ano, vem história e vai história. O avanço das boas novas de salvação continua mesmo. Por quê? Por qual motivo? Como eu já falei aqui em algumas mensagens passadas, a Bíblia é o livro mais caçado do planeta. É o livro, como alguns dizem, mais lido, mas mal interpretado, mal compreendido.
É o mais lido, mas não é o mais vivido. É o mais perseguido, mas nunca é esgotado. A Bíblia, ela tem a sua atualização própria, ela não depende de mãos de homens. Por mais que venham as versões diferentes, mas ela por si só, pelo próprio Deus, ela vem se atualizando. Entra ano e sai ano, vem história e sai história. As boas novas da salvação continuam intactas, mostrando, rompendo cadeias, rompendo barreiras. Por quê? A resposta é simples, o verso 1 nos mostra. Porque em todo avanço tem a providência, a proveniência do agir de Deus em todo momento da história. Tudo. Mateus 24, versículo 35, vai falar assim: o céu e a terra vão passar, a história vai passar, os dias vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Porque tem a providência de Deus, tem a vontade dos céus, as boas novas de cura, de libertação, de salvação. Em todo presente e futuro, a palavra de boas novas estão ativas, porque Deus não para de agir para salvar os seus. Amém, irmão? Em todo momento, em todo agir, a palavra, o presente e futuro, o agir das boas novas, ela é atuante. O verso 1 nos mostra o agir dessa trindade. Veja aí no verso 1, mantenha o olho aberto, pode ver aí: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aqui, meus amados irmãos, talvez se tenha uma referência clássica, linda demais, que podemos ver o agir da trindade para levar as boas novas aos cativos, levar conforto, levar cura, levar renovo e levar cuidado. É esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aqui uma clássica expressão da Trindade Santa, agindo, trabalhando em todo o momento, conduzindo a sua vontade, o seu querer, para guardar o seu povo, para corrigir o seu povo, para trazer de volta, para curar e para libertar e para dar alívio em todo o momento. E é interessante que esse verso, você pode ler aí, ele traz 4 verbos: ungiu, pregar, enviou e proclamar. 4 verbos, ou seja, de Deus para com Deus automaticamente. Ele mesmo fala, ele ungiu, para quê? Para mim pregar. Está falando de Jesus, ele pega essa frase para ele e anuncia que ele é o próprio Deus. Enviou para proclamar. Esses 4 verbos mostram a eficácia presente, ativa e poderosa do agir de Deus em todo momento da história, em todo curso da história, em todo ano, nesse momento, nesse dia. Hoje Deus está ungindo, pregando, anunciando, enviando e proclamando boas novas de salvação, de cura e de renovo para mim e para você. Ungiu para pregar as boas novas, enviou-me para curar e cuidar. Diz o texto, verso 1. Deus está agindo hoje, nesse momento. Deus estará agindo amanhã também, levando boas novas de oportunidades para sermos cuidados e guardados por Ele. Em todo momento, meus queridos, entra ano e sai ano. O ano 2025 já está a se findar, já está acabando. Mas em todo momento desse ano podemos ver o agir de Deus, cuidando, enviando as boas novas, levando as boas novas, mostrando, dando oportunidade a mim e você de se arrepender, de conhecê-lo, de se render, de entregar nossas vidas, a sua vida nas mãos dele. Eu não sei quais são as suas lutas, as suas batalhas. Eu não sei o que você tem enfrentado, o que você enfrentou durante esse ano inteiro, mas eu sei de uma coisa: o grande Deus Adonai, o Senhor dos Senhores, está nos dando a oportunidade nessa noite, para que você venha se arrepender e se render aos seus pés. Deus age em todo momento, Deus agirá amanhã em todo momento, levando a oportunidade para que você aprenda e entenda que vale a pena ser cuidado por Ele. Veja a ação dessas boas novas.
O verso 1 ele fala bem assim, eu vou ler e vou dar sequência, mostrando a ação agora das boas novas. O Espírito Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr liberdade os algemados. Veja, meus amados, quão profunda e quão poderosa é a ação dessas boas novas. Às vezes nós não entendemos qual o peso, qual a pressão, qual a força, quando nós falamos que o Evangelho é boas novas de Deus para a salvação da humanidade. Às vezes nós não entendemos, não compreendemos, falamos como pode ser isso, como pode ser boas novas, palavras que foram escritas, Isaías foi escrito mais ou menos 1300 anos antes de Cristo. Como pode ser escrito? Como pode acontecer? Palavras tão antigas, antes do Senhor Jesus chegar. Como pode ser palavras que vão trazer boas novas de libertação? Porque são palavras não escritas por vontade humana, são palavras não por conhecimento, intelecto humano, são palavras escritas pelo mover poderoso de Deus, mediante a força, mediante o agir da escrita do homem, sim, mas Deus proporcionou, iluminou, ungiu, expirou os seus servos para que escrevesse a vontade dele. Então a vontade de Deus hoje para você é que você entenda que o único caminho para você ser cuidado é mediante as boas novas de salvação do Evangelho. Veja a ação dela aos quebrantados de coração, está aí no verso 1. Boas novas de salvação aos quebrantados, ou seja, aqueles que têm o coração rendido, que se quebranta, que tira a dureza, que deixa Deus ministrar e quebrantar. E aí ele traz o que? Cura. E essa cura é uma cura física, emocional e espiritual. E não entenda como doenças, não somente isso, mas aqui essa cura é um estado físico morto, é um estado emocional morto, é um estado espiritual morto. Cura aqui nesse texto é um estado de morbidão. Você está morto, não consegue se mover. Você está morto, o seu emocional não consegue se levantar. Você está morto, o espiritual, você não tem contato mais com Deus, não tem como orar, você não sabe, não tem o caminho, não tem a direção. Você está morto, mas as boas novas de salvação cura mais uma vez, restaura o físico, restaura o emocional. Você agora pode andar, você agora pode sentir, você agora pode ver a eternidade à sua frente. As boas novas faz isso, trazer libertação de quê? Dos nossos achismos, do nosso orgulho, da nossa inveja, nossos pecados que nos aprisiona, do mundo das trevas, da carne e do inferno. As boas novas de libertação é nesse sentido, traz cura, traz renovo, traz transformação. Veja o verso, libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Aqueles não podem fazer nada. Um homem preso, cativo, não pode fazer mais nada. Nessa época era complicadíssimo, hoje também é. Uma pessoa que está dentro do cárcere, ela faz aquilo que pessoas mandam fazer, mas a alma dessa pessoa, a vida física da pessoa é uma prisão de morte. O emocional dela é uma prisão de morte. O espiritual dela é uma prisão de morte. Mas as boas novas do Evangelho, as boas novas do servo, traz libertação, traz cura e traz renovo. Veja o verso 2, a parte A, o ano aceitável do Senhor. Por qual motivo Jesus falou isso lá em Lucas capítulo 4, versículo 19, parte A? Por qual motivo? Porque o homem vivia em trevas. Queridos irmãos, se Jesus Cristo não tivesse vindo, nenhum ser humano na face da terra, nenhum teria condição de salvação. Todos nós, passado,
presente e futuro. Todos nós íamos caminhar com um abismo em trevas na nossa frente. O inferno a nos esperar. Mas Cristo vem, como diz João 3,16, por amor de Deus, amor puro, genuíno. E Ele vem não somente como um cego, como diz algumas pessoas, não. Ele vem 100% homem e 100% Deus. E Ele vem conduzindo e mostrando, Ele fala: se cumprir em mim agora o ano aceitável do Senhor, ou seja, o ano da nossa salvação. Ano aceitável do Senhor significa o momento da sua salvação. Ei, você tem o privilégio, a oportunidade de ser salvo, porque eu cheguei, eu estou aqui, o servo veio, o cumprimento da palavra de Deus se cumpriu. Aqui estou eu, antes de mim não tem salvação, agora a salvação está presente, eu sou a própria salvação. Ano aceitável do Senhor significa dia da salvação do Senhor. Cristo veio, ensinou, fez prodígios, fez milagres e mais milagres, e mesmo assim os homens zombaram, fugiram e até torturaram Jesus. Foi preso na cruz, é verdade, foi crucificado. E no final ele fala: tetelestai, está consumado. Morto está Jesus. E agora? Cadê a esperança? Cadê a salvação? Mas como eu falei, Cristo vem 100% homem e 100% Deus. E como eu falei, ao terceiro dia, o que acontece? O túmulo se abre. E aí a esperança renova. E ele fala: ei, o ano aceitável do Senhor mais uma vez chegou. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. O dia da salvação do Senhor é hoje, é nesse momento, é nesse instante. Veja os versos, eu vou pular a parte de juízo. Lá no final fala sobre ele. O verso 2 fala: apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha que interessante esse ano aceitável. Consolar. Veja, consolar todos os que choram. O ano aceitável do Senhor, o dia da salvação, porque traz consolo a todos os homens e mulheres que vivem em um rio de lágrimas, em choros e mais choro, para consolar todos, não é um ou dois, todos aqueles que choram. Mas todos aqui é aqueles que creem no Senhor Jesus. Você pode chorar picas e mais picas. Enquanto você não reconhecer o Senhor Jesus, você não vai entender o que é um consolo de verdade. Você pode se debulhar em lágrimas, enquanto você não reconhecer que Jesus é a esperança física, emocional e espiritual para você. Você não vai conseguir fazer mais nada. Você só vai entender realmente o que significa consolo quando você realmente entregar a sua vida nas mãos de Jesus, independente da sua idade. Creia em Jesus e você será salvo. Veja mais a ação desse ano aceitável, desse consolo. Olha só o que está aí no verso 3: e pôr sobre os que estão em Sião, estão em lutos, uma coroa. Veja aí, uma coroa em sua cabeça. Veja o verso 3 de novo: e pôr sobre os que estão em Sião, estão de lutos, uma coroa. O que significa isso? Aqueles que vivem em trevas, que caminham em trevas, não têm esperança. O que pode fazer um morto? Responde. O que pode fazer um morto? O que pode fazer um morto, igreja? Nada. É colocado em um caixão, é enfeitado por alguns, bota nele a sua melhor roupa, o seu terno. Quando a pessoa é chique, tem várias coroas de flor, né? Um caixão brilhoso. E aí pessoas se debulham em lágrimas. E a pessoa pode até ser má enquanto a vida, mas quando morreu, fala: é tão bom. O que pode fazer um morto? Nada. Olha aqui o texto: aqueles que estão em luto, o que podem fazer? Nada.
Mas quando encontra o consolo de Jesus, quando encontra o consolo do servo que traz boas novas de salvação, quando ouve as boas novas e o coração compunge e se quebranta, quando ouve as boas novas e se rende, meus amados irmãos, o luto fica para trás, agora a coroa sobre a sua cabeça. O que significa isso? Uma nova vida. É uma nova oportunidade, uma nova esperança. Não viver como eu vivia outrora, não, mas um viver reto, direcionado, pautado em uma esperança eterna na eternidade com o Senhor Jesus. O luto não faz mais parte. Por quê, pastor? O luto para o cristão não faz mais parte? Claro que não faz, porque o morrer é Cristo e o viver é Cristo também, meus amados irmãos. Amém? A morte para o cristão não tem mais prisão. O cristão morre fisicamente, é verdade, mas espiritualmente, na eternidade se encontrará. E como diz C.S. Lewis, a morte para o servo de Deus é uma passagem. Ele fecha os olhos nessa terra imunda, mas abre os olhos na eternidade celestial, aonde não há dor, não há lágrima, não há angústia, não há tristeza, não há luto, só a vida eterna em Cristo Jesus. É isso. E ele fala, uma coroa, e continua o verso: óleo de alegria, veste de louvor, ou seja, uma festividade, uma alegria, uma adoração, uma vida repleta de júbilo no Senhor, aonde não preciso mais me entristecer, por mais que o mundo traz tristeza, mas a minha alegria, ela é eterna, não passageira. Por quê? Porque o meu Deus é eterno em todo o momento. Presente e o futuro, Deus é. Presente e futuro, Deus é. E Deus continuará sendo. Entra história, sai história. Entra ano e sai ano. Presente e futuro. Boas novas de salvação Deus traz para você hoje. Óleo de alegria, veste de louvor. Uma vida diferente. Onde as pessoas vão olhar e falar assim: o que aconteceu com esse camarada? O que aconteceu com essa menina, com essa mulher? O que aconteceu com esse pai, com essa mãe? O que aconteceu com essa família? Veja, o luto foi embora, a vida eterna chegou. Veja, a tristeza não faz mais parte, a alegria. Veja, o júbilo não sai dos seus lábios. Certa feita, nos anos mais ou menos de 1610, havia uma caça às bruxas, devido à reforma protestante, e aí as pessoas perseguiam os cristãos, perseguiam devido à reforma, e perseguiam, e aí de repente um grupo de pessoas começaram a conversar, falaram: rapaz, eu não entendo por qual motivo esses reformados, esses cristãos, essa igreja, eles não param. E a gente persegue, e a gente oprime, e a gente mata, mas parece que o semblante deles é fervoroso, é diferente. E aí o cristão ousado falou: você não entende porque você não sabe, não conhece o Deus a qual nós servimos. O luto foi embora, a tristeza subiu, agora a alegria nos espera. Aqui na vida, nessa terra, ou na eternidade me aguardará. É isso. Nero, uma certa vez, o imperador Nero, que mandou matar diversos cristãos, é outro que não entendeu. Eu lanço opressão contra esse povo, e esse povo se agiganta ainda mais, e festeja. Por quê? Porque o mundo não conhece o Salvador Jesus Cristo. Pois se conhecesse, não viveria o inferno sobre a terra. Se conhecesse o servo das boas novas, não haveria luto sobre a cabeça deles, haveria uma coroa, não haveria tristeza em seus lábios, haveria óleo de alegria, haveria vestes de louvor, roupas transformadas, não roupa física, mas o corpo limpo, purificado pelo Senhor. Veja o final do verso 3: a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantado pelo Senhor e para a sua glória.
O que significa isso? É a mesma expressão de Salmos 1, versículo 1 ao versículo 3, aonde o homem é bem-aventurado, aonde o homem que não se assenta nas rodas dos crescedores, ou seja, porque não tem luto, é coroa sobre a sua cabeça de glória, é uma nova vida. E ele fala, verso 3, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro, e dá suas folhas e os seus frutos no tempo certo. Porque, olha só, é plantado pelo Senhor, é sustentado pelo Senhor. Queridos irmãos, uma nação que reconhece o certo das boas novas, que reconhece o Senhor Jesus, ela é um carvalho de justiça. Uma família que reconhece o Senhor Jesus, ela é um carvalho de justiça. Um homem e uma mulher que reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela é um carvalho de justiça, plantado por Deus, porque é Deus que salva o homem, não o homem que busca a salvação, não, é Deus que atrai o homem. Saia das trevas, pecador, venha para cá, e eu quero trazer liberdade e cura para você. Por esse motivo, plantados pelo Senhor, nunca ninguém arranca das suas mãos. O Senhor Jesus uma vez falou: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ninguém pode arrancá-los das minhas mãos. Quem ousa contra Deus pode agir contra o homem, pode ousar contra a mulher, contra as nações. Contra Deus ninguém ousa. Porque ele fala: aquele que vem a mim, de modo não lançarei fora, e ninguém as arranca das minhas mãos, porque é plantada, guardada, é carvalho de justiça, pertence ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Toda essa ação, toda a ação das boas novas, refere-se, veja, ao cuidado de Deus. Apontam para o Deus que cuida, afirmam o presente e o futuro. Deus está em todo momento cuidando do seu povo. Declaram novas oportunidades. Eu estou dando para você, para que vocês sejam cuidados por mim e zelados por mim. Testificam: não existe cuidado como o de Deus. E prometem: pode confiar em mim, pois eu cuido integralmente de você. A ação das boas novas declaram isso. O Deus que cuida. Apontam para o Deus que cuida intensamente. Afirmam o presente e o futuro. Deus está sempre a cuidar do seu povo. Declaram novas oportunidades para você ser cuidado por Deus. Testificam: não existe cuidado como o de Deus. Prometem: pode confiar em mim, pois eu cuido integralmente de você. Mas também traz uma pergunta. E a pergunta cabe a você responder. Não cabe a mim. Essa pergunta foi feita a cada um de nós, a cada homem e mulher que se rende a Jesus. Essa pergunta ela é feita. Na minha época, há 26 anos atrás, essa pergunta latejou no meu coração, na minha vida, a ponto de eu virar as costas, virar no meio da igreja e achar que alguém tinha contado a minha vida para o pastor que está a pregar. No texto de João 3, versículos 16 e 17, porque Deus tanto amou o mundo que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse julgado por ele, mas que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Esses dois textos, Deus usou um homem chamado pastor Roberto de Oliveira, e como uma lança, uma flecha atirada, aquele homem contou toda a minha vida, e eu nem conhecia o pastor.
E essa pergunta foi feita para mim. A pergunta está baseada no verso 2, na parte B. Pois o ano aceitável do Senhor está presente. Mas também o texto fala: o dia da vingança do nosso Deus. Podem perseguir a igreja, pode maltratar os cristãos, pode matar os cristãos, mas não se esqueça, como está sendo gravado, não tem problema. Um dia, o Deus da igreja, o Deus do cristão, trará a sua vingança, derramará a tua ira sobre o homem, sobre a mulher, sobre a nação e sobre o mundo. E a pergunta que me traz nesse texto é essa: salvação ou juízo estão diante de você? A pergunta das boas novas lançam para nós em todo momento, presente e futuro, é essa: salvação ou juízo? Qual você vai querer? A ação é sua, a reação é de Deus. A resposta é você que tem que dar. As boas novas, ela é pregada em todo momento. Que Deus possa quebrantar o seu coração, que você possa entender que as boas novas de salvação estão a latejar diante de você todos os dias. Mas um dia nossos olhos se fecham. E qual será a sua resposta para Deus? Não tive tempo, não ouvi falar, não tive oportunidade. Talvez ontem você não teve, mas hoje você está tendo. Salvação e juízo. Qual é a sua resposta? Vamos orar? Santo Deus, poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, muito obrigado por esse momento, ó Deus, pela tua palavra que é tão profunda, tão poderosa, Deus, viva e atual. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu não sei como tem vivido cada homem e cada mulher que aqui se faz presente nesse momento. Eu não sei quais são as suas crises, os seus medos, as suas dificuldades. Eu não sei, ó Deus, o porquê ainda eles talvez esperam, ó Deus, o momento certo para entregar sua vida ao Senhor. Eu não sei por qual motivo, ó Deus, o que ainda impede-os de reconhecer o Senhor como único, suficiente Salvador. Não sei por qual motivo, mas Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco em suas mãos cada coração nessa noite. Antes, ó Deus, que nossos olhos venham se fechar nessa noite para dormirmos, que venhamos a fazer um concerto com o Senhor, venhamos voltar para a tua presença, venhamos nos entregar ao Senhor realmente em espírito e em verdade. Venhamos confessar com os nossos lábios que o Senhor é Deus das nossas vidas e que nós somos o teu povo. Venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa resposta, salvação ou juízo, venha latejar na mente de cada um aqui, e venha entrar semana e sair semana, e esse latejamento, ó Deus, venha continuar, e a resposta venha ser quebrantamento do Senhor em cada coração, e eles venham reconhecer que tu és Deus, e não há salvação fora do Senhor Jesus Cristo. Não há esperança sem Jesus, não há vida sem Jesus, não há presente e não há futuro sem Jesus, não há cuidado eterno sem o Senhor Jesus. Não há esperança, não há perspectiva de vida. Que eles venham entender essa realidade, essa verdade. Ó Deus, que cada coração nessa noite receba a tua graça e a tua misericórdia, papai. E agora, ó Deus,
que o amor sublime, poderoso de Deus Pai, que a graça poderosa e redentora e salvadora de Cristo Jesus, e que as doces e eternas e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre cada família, cada vida, cada homem e cada mulher, e sobre esta igreja, hoje e para todos sempre. Amém. E amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. A minha oração é que você entenda que a mensagem do servo é de boas novas, de cura, de libertação e de salvação. Eu queria agradecer a visita de, se eu errar o nome, me perdoa, tá? Alex, amém? Heitor, é isso? Heitor, Enzo, Nicolas, a família da irmã Marilete que se encontra ali, já são de casa, né? Deus possa abençoar poderosamente. Estamos aqui à disposição, que Deus possa abençoar vocês. Ok, qualquer dúvida, só perguntar. Estamos juntos sempre. Amém? Deus abençoe a todos. Lembrando, irmãos, que o nosso projeto de jiu-jitsu, o professor Jolian não vai poder vir na terça-feira, vai vir amanhã. Então as aulas vai ser segunda e quarta, ok? Então amanhã, segunda-feira, a partir das 7 horas, das 6h30, nós já estamos aqui para começar a aula de amanhã, ok? Então avise aqueles que não vieram, lembre de alguém, avise, a aula vai ser, aí vai ser terça, vai ser segunda e quarta, ok? Deus abençoe a todos. Venha orar também no projeto, venha testemunhar, venha evangelizar. Deus possa abençoar os irmãos. Quinta-feira temos a sequência, estudo de Apocalipse, agora capítulo 17 do livro de Apocalipse. Deus abençoe a todos, vão em paz, em nome de Jesus.